Graça e paz, mulheres curadas. Aqui quem vos fala mais uma vez é Fátima. E vamos continuar trabalhando o tema desse mês, que é Pai, me ensina a ter um coração ensinável. E eu gostaria de compartilhar com você a história de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, uma jovem moabita. Ruth, ela foi pedida em casamento por um dos filhos, para um dos filhos da família, de Noemi. O nome do seu filho era Malom. Então, ela foi pedida em casamento e logo em seguida se casou com o filho de Noemi. E assim foi que Ruth foi introduzida naquela família e começou a fazer parte daquela família e a partir de então ter um relacionamento mais próximo de aprendizado com Noemi. Noemi, que era uma mulher muito sábia, e Ruth passou a conviver com ela, pelo fato de ter se casado com o filho de Noemi, Malom. E aí Ruth passou a conviver com ela e assim Ruth foi ouvindo os ensinamentos de Noemi e foi convivendo com Noemi e aprendeu a amar e a admirar aquela mulher. Então, Noemi tinha outro filho que se casou com outra jovem chamado Orfa e assim eles conviveram, passaram a conviver aquela família, O marido de Ruth, o marido de Noemi, os dois filhos e suas duas noras. E aí os filhos de Noemi, juntamente com o esposo de Noemi, morreram. E as três mulheres, elas passaram a conviver somente as três, Ficaram as três viúvas e elas se uniram mais ainda. Mas o que aconteceu, Noemi ouviu dizer que a fome lá na cidade de Belém, que era a sua terra, havia passado e ela quis voltar para lá. E quando ela disse assim, olha, eu vou voltar para lá, porque nós estamos aqui as três mulheres viúvas, e a fome lá já passou, as coisas, digamos assim, as coisas por lá estão mais fáceis, estão melhor. Lá eu vou ter mais chance de sobreviver. E aí Noemi teve a ideia de dizer às suas noras para que elas voltassem para a casa de seus pais, para a sua terra, onde elas teriam então, elas estariam livres daquele compromisso e elas poderiam se casar novamente. Afinal de contas, os seus maridos tinham morrido e elas não precisariam ficar presas a Noemi. Elas estavam livres do compromisso. Só que nenhuma das duas queriam se separar de Noemi porque elas tinham se apegado muito a Noemi, Suas noras não queriam se separar delas e insistiram para permanecer junto com Noemi. Depois de muita insistência, Orfa decidiu acatar, o conselho da sua sogra e voltar para a sua terra. Só que Ruth não. Ruth, ela insistiu, porque ela tinha se apegado mais ainda a Noemi, por conta das dificuldades, por conta de tudo que elas tinham vivido e por conta da admiração que ela tinha por Noemi. E ela disse, não, eu não vou. E aí ela dá uma declaração lindíssima, em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, que é quando ela fala, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
uma declaração de amor lindíssima, né, que Ruth faz para sua sogra Noemi, contrariando hoje o que as pessoas falam, a maioria das pessoas falam do relacionamento entre sogra e nora, né? E fazem piadas, e enfim. Mas aqui a gente vê que era completamente diferente o relacionamento de sogra e nora, de Ruth e de Noemi. E chegando aquelas duas mulheres lá em Belém, a chegada delas foi marcada como o começo de uma nova vida, né? Principalmente para Ruth, porque ela foi trabalhar nos campos de Boaz, que era parente de Noemi, né? Então, qual era o trabalho de Ruth? Ruth foi trabalhar fazendo o quê? Né? Refrescando, né? Rebuscando, aliás, né? As espigas deixadas nos campos para os pobres. Então, os homens, eles iam colhendo, eles iam realizando a colheita e automaticamente aquelas espigas, né? Que iam caindo, eles iam deixando, porque logo em seguida vinham as pessoas mais pobres e pegavam aqueles grãos, aquelas espigas, né? Para poder se alimentar. E nesse processo, né, ali tinha, claro que tinha, nessa colheita, tinha muitos pobres, e entre os pobres tinha homens, tinha também outras mulheres também que iam, né, para pegar essas espigas que iam caindo. E entre essas mulheres que iam, claro que tinha mulheres que ficavam, de certa forma, se insinuando para os homens para conseguir algo a mais, né? Para conseguir um pouco de grãos a mais, até mesmo por uma questão de sobrevivência. E Ruth não, né? Ruth, ela se mostrou uma moça de caráter, uma moça digna, e ela, se fosse para dizer, né, com as nossas próprias palavras, digamos assim, ela não dava liberdade, né? Ela era uma moça íntegra. E isso chamou a atenção. Chamou a atenção, né, de Boaz, chamou a atenção daqueles homens, porque ela não dava liberdade a eles, porque o objetivo dela ali era colher aquelas espigas que iam caindo. E aí ela, conversando com sua sogra, a sua sogra lhe dá o conselho, que está lá no livro de Ruth, capítulo 3, o versículo a partir do primeiro, né? Se você começar a ler, a partir do versículo 1 do capítulo 3, mais especificamente no versículo 5, que é quando ela disse, Ruth dá essa resposta, né? Tudo quanto me disseres, farei. Que Noemi vai dizer a ela como ela deve fazer para conquistar Boaz. E aí ela diz assim, olha, no versículo 3, lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitou, então entra e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E aí é justamente quando Ruth dá essa resposta a Noemi. E ela disse, tudo quanto me disseres, farei. Então, Noemi dá aquele conselho, dá aquela orientação a Ruth, e Ruth segue à risca o sábio conselho da sua sogra. Por quê? Porque Ruth tinha um coração ensinável. Então, porque Ruth segue o conselho de Noemi, ela conseguiu o respeito de Boaz e mais tarde também ela conseguiu o amor, a admiração de Boaz, que era parente de Noemi. E aí a gente vê como Deus honrou a vida de Ruth. E aí Ruth entrou para a história. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha um coração ensinável.
Diante da declaração que Ruth deu a Noemi, a gente vê que Ruth, ela estava disposta a aprender com Noemi. Ela disse: aonde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E depois, aqui no capítulo 3, ela diz: da maneira que você disser, eu vou fazer. E assim faz. E Ruth entra para a história. Ruth entra para a história porque Ruth se casa com Boaz e ela dá à luz a um filho chamado de Obed. E depois você vai ver, se você for ler lá a história, a genealogia de Jesus, você vai ver que Ruth, ela está lá, na genealogia de Jesus. Então, por quê? Porque Ruth, ela tinha um coração ensinável. Ruth, em momento algum, ela disse: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, eu não sou mais obrigada. Não, de forma nenhuma. Ela viu que Noemi era uma mulher especial, que ela era uma mulher sábia, que queria o bem dela. E seguiu à risca as orientações e os conselhos de Noemi. E por isso ela entrou para a história, foi honrada e é honrada até os nossos dias, porque quem conhece a história de Ruth vai ver ela como uma mulher honrada. E tudo isso, minhas amadas, porque Ruth tem um coração ensinável. Muitas vezes nós colocamos tudo a perder, porque nós não temos um coração ensinável, porque nós não seguimos os conselhos daquelas pessoas que foram colocadas por Deus para nos orientar, para nos aconselhar. Entenda, das pessoas que foram colocadas por Deus, de pessoas que nós temos, nós vemos que a pessoa age com sabedoria, que tem um coração temente ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Pai, nós te rendemos graças, louvamos e engrandecemos o teu nome e te pedimos perdão por todas as vezes que não ouvimos os teus conselhos através das pessoas que o Senhor enviou para nos orientar. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a ter um coração ensinável. Nos ajuda, Senhor amado, a receber, ó Deus amado, os teus ensinamentos, a receber, ó Deus, as orientações que o Senhor nos envia, através de pessoas sábias e abençoadas pelo Senhor. Muito obrigada, Pai, por tua graça e por teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas a cada dia. Abençoa cada mulher, ó Deus, da torre de oração, do grupo Mulheres Curadas, ó Pai amado, cada leoa, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter um coração ensinável. Assim nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.